de toda articulação política, dependendo da articulação da ANDIF, dependendo da articulação de parlamentares, para ver o orçamento liberado. Nós precisamos rever isso. Então, uma das coisas que a gente diz, uma proposta concreta, para juntar uma coisa na outra, nós precisamos valorizar no ambiente interno da universidade as instâncias colegiadas, que é lá o locus apropriado de decisão, de tomada de decisão, tanto do ponto de vista acadêmico quanto do ponto de vista financeiro. Por isso a gente defende descentralização política orçamentária. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a gente defende que a universidade tenha que necessariamente ser mantida pelo Estado, porque é a responsabilidade do Estado garantir com que as universidades funcionem. E as parcerias podem vir. As parcerias podem vir, não tem nenhum problema delas virem, mas elas virão dentro daquilo que é a missão da universidade, ou a função social da universidade. E não, quando as parcerias vêm, é sempre para se apropriar da universidade como instância legitimada pela sociedade, como espaço de produção e socialização do saber, para vir para dentro da universidade. Eu termino só dizendo uma coisa assim. Aquele que governa com a maioria, mas não tem inteligência política, ele destrói a minoria que critica. E aí ele constrói a ilusão de que a maioria que quer o bem da universidade, quer ir mais para a universidade. E a minoria que só faz criticar, elas querem o mal da universidade. Essa esquizofrenia ruim está acontecendo na universidade, adoecendo pessoas. Então a gente precisa valorizar. Uma das propostas que a gente defende é que a gente possa permitir com que cada pessoa seja livre para fazer as suas manifestações. Veja, é absurdo. Esses dias eu escutei o depoimento de uma professora muito conhecida dentro da universidade, né? De que ela apoia o professor Minoro porque ela tem uma espécie de gratidão, né? Gratidão por aquilo que ele fez pelo curso. Eu até valorizo, né? Eu até reconheço que é necessário você de vez em quando reconhecer quando você tem o apoio para desenvolver o seu trabalho, mas nunca pela lógica da gratidão. Porque a lógica da gratidão faz com que a gente pense assim: aqueles que são agraciados reconhecem sendo grato. Aqueles que não são atendidos, e não são todos atendidos, tem aqueles que não são atendidos, mesmo pessoa do campo do lado do reitor, essas pessoas, por não fazer o reconhecimento na lógica da gratidão, são então taxados de ingratos. Ora, a universidade não é ambiente para gratidão, porque a universidade não é igreja. A universidade não pode ser transformada em igreja. A universidade não pode ser transformada em espaço de decisão de partido político. Que o reitor tenha pretensões políticas, é legítimo que ele tenha, mas não utilizar-se da universidade para pôr os seus projetos pessoais, ou o seu projeto do seu grupo político à frente da universidade. Portanto, o que a gente defende como proposta para a universidade é que, de fato, ela seja gerida como instituição pública. Dever do Estado. E, portanto, que ela seja uma instituição que goze da mais absoluta autonomia de gestão, autonomia na questão de gerir todos os seus programas e projetos, e ela seja absolutamente democrática, porque as pessoas precisam desse ambiente democrático, senão elas vão pela lógica do medo, pela lógica daquele que impõe um clima de as pessoas não poderem escolher livremente. Daqui a pouco a gente sabe quem é que sai perdendo nisso tudo? É o pensamento crítico. Eu disse um dia desses dentro da universidade, vou repetir no seu programa, que é um programa bastante ouvido, né, pela comunidade. Todo mundo lá fora da universidade vê a universidade bonita e diz assim: nossa, essa universidade mudou. A universidade mudou, mas todas as mudanças que estão acontecendo dentro da universidade foi a luta de muita gente, de todos, da gestão e de fora da gestão, construindo o melhor para a universidade. Agora tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa que por dentro só quem está no dia a dia dentro da universidade vê. Eu disse durante o nosso processo de greve, né, que nós estávamos na luta tanto por uma carreira quanto por melhores condições de trabalho. E naquele momento da greve a gente dizia que a universidade por fora é bela viola e por dentro é pão burulento. As pessoas foram dizer que eu era uma pessoa de duas caras, né? Porque não sabia reconhecer que a universidade... Bom, eu sei reconhecer, a gente reconhece que teve muita melhora, mas tem muita coisa que precisa avançar por dentro, que a gente precisa... E não necessariamente quem está falando isso sou eu.
Muita gente dizendo que a gente precisa melhorar e, sobretudo, melhorar naquilo que é a função social da universidade, que é ela ser consolidada como instituição pública de ensino, de pesquisa e de extensão. A Universidade Federal do Acre não pode ficar na Amazônia num ranqueamento abaixo apenas da Federal de Roraima, com todo respeito. E aí nós não podemos de maneira nenhuma aceitar que a gente fique nessa posição no ranking da América Latina, que é uma coisa desfavorável. A Universidade Federal do Acre precisa se valorizar. E a gestão do professor Minoro e da professora Guida fizeram muita coisa. Querem fazer mais? Querem, mas a comunidade precisa saber que também tem pessoas que têm interesse de defender a universidade, e é legítimo que assim seja, porque senão fica um negócio absurdo dentro da universidade, né? O Minoro é unanimidade, aqueles que criticam é um grupinho pequenininho, e esse grupinho tem que ser aniquilado. Bom, isso acaba com a possibilidade de você ter o debate, de ter a mudança. Eu defendo claramente de que a universidade precisa ser valorizada, e valorizada com a ajuda de todos, né? Agora, para a gente encerrar, ainda temos aqui 2 minutinhos, professor Garção, como colocar isso em prática? Como gestor, como reitor, caso venha a ser eleito, como colocar tudo isso em prática? Bom, primeiramente eu quero agradecer, Leison, e a Rádio CBN, pela oportunidade da gente dialogar a Universidade Federal do Acre com a sociedade. A prática disso, ela é simples, né? Primeiro, a gente propor uma mudança organizacional na universidade para que a gente tenha que as instâncias colegiadas possam gozar dessa autonomia da democracia participativa. Não é utopia falar nisso. Lá no nosso próprio centro a gente já faz isso. A gente dá liberdade com que os projetos aconteçam, o debate aconteça, e aí a gente prioriza aquilo que é dentro da atividade fim. O problema é que para a universidade como um todo, a gente não consegue fazer isso. Então a gente tem que propor uma organização dentro da universidade que realmente possa, em sua estrutura acadêmica administrativa, cuidar da democracia na decisão dos recursos e na execução dos recursos. A gente tem que ter uma universidade que não fique valorizando produto sem discutir o processo. E esse processo nos 3 modos que a gente está falando. Então, assim, os projetos eles vão acontecer, e vão acontecer mais valorizadamente na atividade fim, se a gente promover isso para a universidade. Propostas concretas, dizendo aqui para vocês que vamos construir o prédio tal, não interessa sem não valorizar o processo dessa forma que a gente está falando. Por quê? Nós temos a capacidade de entender que a infraestrutura que possa chegar, seja ela por equipamento, seja ela por obras, elas têm que ser realmente efetivas, né, naquilo que a gente propõe como ensino, pesquisa e extensão. Nós sabemos o que queremos. A gente não quer aqui vender um produto. A gente quer vender aqui uma concepção. Vender não, a gente quer resgatar uma concepção de universidade. Uma concepção de universidade que está aí a prós dos interesses de pessoas, de ingerências políticas externas e internas, e projetos de poder que não nos representam. Eu quero agradecer aqui, eu conversei com os candidatos à reitoria da Universidade Federal do Acre, as eleições já no próximo dia 19 de abril. Eu conversei com o professor Carlos Eduardo Garção de Carvalho e com o professor João Lima, candidato à vice-reitoria da Universidade Federal do Acre. Felizmente, a gente tinha muito ainda o que falar, mas nosso tempo não permite. Eu agradeço mais uma vez a presença dos candidatos. Encerramos aqui a nossa série de entrevista com os candidatos à Universidade Federal do Acre. Ao fim das eleições, no dia 19, a gente vai convidar o candidato eleito para vir falar um pouco da prospecção e da intenção realmente para o pleito a ser seguido. A gente encerra aqui o CBN Amazônia Audiência Pública, com trabalhos técnicos de Albani Sampaio, produção de Agnes Cavalcante e Lidson Almeida, direção regional de conteúdo de Cristóvão Nonato, direção nacional de jornalismo de Marisa Tavares.